Olá, família Santa Teresa, tudo bem com vocês? Bênçãos de saúde e paz sejam concedidas a todos. Hoje é terça-feira, dia 5 de outubro de 2021. Continuamos fazendo memória das catequeses que o Santo Padre Papa Francisco concedeu, inspirando-se nas reflexões do Sínodo da Família. Foi o que fez o Santo Padre no dia 9 de setembro de 2015, ao conceder a audiência geral naquele dia, na Praça de São Pedro. O Papa Francisco tratou principalmente do vínculo entre a família e a comunidade cristã. Este é, portanto, o tema da catequese de hoje, o vínculo que existe entre a família e a comunidade cristã, ou seja, a igreja. Como se dá essa relação entre estas duas instâncias? O Papa começa a catequese afirmando que este vínculo é quase que natural. Sim, porque, como afirma o Santo Padre, a igreja é uma família espiritual e a família, por sua vez, é uma pequena igreja. Depois o Papa avança inserindo este vínculo no curso da história humana e no curso da história divina. Dentro deste vínculo, o que conta para a história humana e o que conta para a história divina. A esse respeito, reflete o Papa Francisco: os grandes acontecimentos dos poderes mundanos escrevem-se nos livros de história e ali ficam registrados. Ou seja, nestes livros, para esta visão da história humana baseada nos grandes acontecimentos, este vínculo que existe entre a família e a comunidade cristã, ele é quase que irrelevante. Dificilmente vamos encontrar nos livros de história algum dado, alguma informação a respeito deste vínculo entre a família e a comunidade cristã. No entanto, para a história em Deus, para a história segundo o coração de Deus, as coisas acontecem de modo diferente. É o que explica o Papa Francisco. A história dos afetos humanos inscreve-se diretamente no coração de Deus, não nos livros de história, e ali permanecem para toda a eternidade. Este é o lugar da vida e da fé. A família é o lugar da nossa iniciação nesta história, a história que é inscrita no coração de Deus. Esta história, afirma o Papa, começa na família. Nesta história de vida plena, continua o Santo Padre, que acabará na contemplação de Deus por toda a eternidade no céu. Por isso, a família é tão importante, porque a história de cada pessoa e, consequentemente, a história do vínculo desta família com a comunidade cristã, com a igreja, se inicia na família. A história de uma pessoa com a igreja, dificilmente, só em situações assim bastante extraordinárias, começa fora da família. Geralmente, a história de uma pessoa com a igreja começa dentro da família. Foi o que aconteceu também com Jesus, e o Papa continua a sua reflexão trazendo à tona esta realidade. Também Jesus teve uma família e com esta família criou vínculos que depois
foram expressos, não é? Foram impressos, melhor dizendo, na Assembleia que Jesus fundou. Esta Assembleia é a Igreja. Ouçamos o Papa. O Filho de Deus aprendeu a história humana nesta via, ou seja, na via da família, e percorreu-a até o fim. Sim, ele nasceu numa família e ali aprendeu o mundo. Que mundo foi esse que Jesus aprendeu na família? Diz o Papa. Uma oficina, 4 casas onde eles moraram, e aqui o Papa certamente se refere a Belém, Nazaré, o Egito, e depois, não é, Jesus fixou residência em Cafarnaum. Uma oficina, 4 casas, uma aldeia insignificante, continua o Papa, não é? 30 anos vivendo assim. 3 anos apenas, durante 3 anos apenas, Jesus exerceu o seu ministério público. O restante de sua vida vivida na carne, não é? O restante de sua vida humana, Jesus viveu no seio da Sagrada Família de Nazaré, vivendo, né, as realidades próprias da vida da família. Foi assim, continua o Papa Francisco, que Jesus assimilou a condição humana, acolhendo-a na sua comunhão com o Pai e na sua própria missão apostólica. Nos evangelhos, nós encontramos estas realidades. Como Jesus viveu a vida da família, como esta vida o marcou, o relacionamento com a sua mãe, o relacionamento com seus parentes, e como depois estas marcas da vida da família ficaram impressas naquela comunidade de fé, a comunidade dos apóstolos, das outras mulheres que seguiam Jesus. Como este jeito familiar de estabelecer e desenvolver os relacionamentos, como isso ficou impresso na comunidade de fé, na Assembleia, e a palavra Assembleia em grego se diz eclesia, daí vem o termo, a palavra igreja. Então, como que esse jeito de ser família, Jesus Cristo fez questão de imprimir nesta Assembleia, nesta eclesia, nesta igreja. De fato, a Assembleia de Jesus, a Assembleia que Jesus fundou, afirma o Santo Padre, tem a forma de uma família, mas, ressalta o Papa, de uma família hospitaleira, uma família aberta, não de uma seita exclusiva, fechada. E Jesus, continua o Papa, não cessa de acolher e falar com todos, até com quantos já não esperam encontrar Deus na sua vida. E ressalta o Papa Francisco, esta é uma lição muito forte para a Igreja. Sim, porque a Igreja corre o risco muitas vezes de não se estabelecer e não dar ao mundo o testemunho de uma família aberta, de uma família hospitaleira, de uma família acolhedora. Pelo contrário, a Igreja muitas vezes ficou sob a tentação, não é? Sentiu a tentação e muitas vezes cedeu a esta tentação de se fechar. Estes tempos nos quais nós vivemos, tempos difíceis, não é, marcados pela pandemia e por tantas outras ameaças à Igreja, são tempos muito propícios para que esta tentação ganhe corpo e para que a Igreja ceda mais uma vez a ela. E isso não pode acontecer, porque não foi este o rosto que Jesus quis dar à sua Igreja, muito pelo contrário, como nos ensina o Papa. E ele avança nesta reflexão dizendo: é indispensável reavivar, portanto, a aliança entre a família e a comunidade cristã.
pois uma igreja verdadeiramente segundo o Evangelho não pode deixar de ter a forma de uma casa hospitaleira, sempre de portas abertas. Por quê? Porque as igrejas, as paróquias e as instituições com as portas fechadas não podem se chamar de igrejas, mas de museus. Vejo que a afirmação é bastante incisiva, não é, do Papa Francisco, e que nos faz refletir, nos faz pensar profundamente. Uma igreja de portas fechadas, uma assembleia fechada em si mesma, já não pode mais receber o nome de igreja, mas de museu. Quantas igrejas nossas, quantas comunidades cristãs, e aqui não apenas nas coisas, mas nas pessoas principalmente, quantas comunidades, quantas assembleias cristãs estão deixando de ser igrejas para se tornarem verdadeiros museus? Que reflexão profunda, não é? E muito oportuna nos oferece o Santo Padre, o Papa Francisco, nesta catequese. Depois o Papa vai caminhando para o final, né, da sua reflexão, caracterizando, qualificando, né, este vínculo entre a família e a comunidade cristã. Afirma o Papa que este vínculo é crucial, é indispensável e é urgente. Ouçamos mais uma vez o Papa Francisco. Diz ele: este vínculo entre a família cristã e a comunidade, entre a família e a comunidade cristã, é crucial contra os centros de poder ideológicos, financeiros e políticos. Voltemos a pôr as nossas esperanças nesses centros do amor evangelizador, que surge na família e é testemunhado, não é, na comunidade cristã, na igreja. É um jeito diferente de ser no mundo, de estar no mundo. Sim, porque, prestem atenção, o Papa coloca de um lado, né, os centros de poder, de ideologia, de poder financeiro, né, político, não é? Aqui podemos colocar também centros de fama mundana, de valores demasiadamente materiais que jogam de fora, né? Que deixam de lado todos os valores espirituais, centros de poder demasiadamente antiéticos. E dentro da igreja, não é? A ética, a moral cristã devem ser cultivadas. Por isso, afirma o Papa, né, enfatizar este vínculo é tão crucial, porque é preciso que os cristãos tenham este testemunho no mundo, não é? Assim, continua o Papa Francisco, voltaremos a colocar as nossas esperanças nesses centros de amor, ricos de calor humano, fundamentados na solidariedade, na participação e também no perdão entre nós, e como o mundo anda necessitado destas realidades. Não é verdade? Depois, continua o Papa, este vínculo entre a família e a comunidade cristã é também indispensável e urgente. Indispensável porque não existe igreja sem a presença das famílias. Muitas pessoas acham que isso é possível, mas não é. Muitos cristãos sustentam, não é, esta ideia, mesmo que não a confessem. Não é? Corremos o risco de um cristianismo, de um catolicismo profundamente individualista em alguns grupos, tanto aqueles que se dizem mais conservadores, quanto aqueles que se dizem mais progressistas. O que conta é o indivíduo. Eu sempre costumo repetir nas minhas homilias, a religião de Jesus não é a religião do indivíduo, não é a religião do eu, é a religião do nós, é a religião do coletivo, é a religião da comunidade, da assembleia, da eclesia, da igreja.
Então, o Papa Francisco deixa claro que é indispensável enfatizar este vínculo na igreja e é também urgente, porque este individualismo que muitas vezes se faz perceber dentro da igreja, ele não surge na igreja, ele vem do lado de fora. Nós vivemos num mundo que prega e que incentiva demasiadamente este individualismo. E isso não é por um acaso não, viu, minha gente? Toda e qualquer instituição, todo e qualquer grupo, inclusive a igreja, todo e qualquer grupo que nos dias atuais incentivem a união, a organização entre as pessoas, esses grupos são, sim, combatidos. E isto por quê? Porque o indivíduo sozinho, né, ele fica mais fraco. Costuma-se dizer que a união faz a força. E isso é uma verdade. Inclusive na igreja, na família, nas associações de moradores, nos clubes, nos sindicatos, enfim, em todos os grupos que se organizam tendo em vista o bem comum. Todos esses grupos são vistos por desconfiança, por estes, como chama o Papa, esses centros de poder, de ideologia, alguns esquemas financeiros e políticos que querem dividir para conquistar. É o que eu costumo repetir nas minhas homilias, não é? Dividir para conquistar. Quanto mais os indivíduos, quanto mais os seres humanos estiverem separados, é mais fácil, não é, manipulá-los, é mais fácil conquistá-los e conduzi-los para onde se queira, para onde estes projetos não é tão maléficos queiram conduzir as pessoas. Mesmo assim, reconhece o Papa, às vezes as famílias hesitam, né, dizendo que não estão à altura desta missão na igreja. As pessoas costumam dizer, eu ouço muito isso, né? Padre, somos uma família pobre, né? Um pouco arruinada, principalmente nestes tempos de pandemia. Não estamos à altura disso que a igreja pede de nós. Eu não tenho estudo, eu conheço tão pouco, Frei. E aí a gente esquece, né, daquilo que costuma se repetir na igreja. Deus não chama os capacitados, mas capacita aqueles que Ele chama. É preciso fazer disso, de fato, uma verdade de fé, porque é. E eu posso dizer que eu sou a prova disso, não é? Eu vim de uma família relativamente pobre, senti o chamado de Deus, procuro responder a Ele de maneira mais generosa possível, e eu posso testemunhar diante de vocês que Deus vai nos capacitando, sim, para o serviço ao qual Ele nos chama. Pergunte a qualquer agente de pastoral aqui da nossa comunidade, eles vão repetir a mesma coisa. Outras famílias dizem, né, já temos tantos problemas em casa, não temos força. E o Papa reconhece que isto é verdade. Mas ninguém é digno. Ninguém está à altura. Ninguém é forte o bastante. É Deus quem nos dignifica. É Deus quem nos capacita. É Deus quem nos fortalece. Sem a graça de Deus, nada poderíamos fazer. Tudo nos é dado, portanto, gratuitamente. Ou seja, pela graça. Tudo nos é dado pela graça. As famílias, portanto, convoca o Papa. As famílias, portanto, tomem a iniciativa e sintam a responsabilidade de oferecer os seus dons preciosos em prol de toda a comunidade. E não apenas da comunidade eclesial, mas da sociedade como um todo. E como este vínculo não diz respeito apenas à família, mas à comunidade cristã, também esta comunidade cristã deve fazer a sua parte, diz o Papa. Como? Superando atitudes demasiadamente diretivas e funcionais. O que o Papa está querendo dizer com isso, né?
que muitas vezes existem dentro das nossas comunidades um excesso de institucionalização. Não que a igreja não seja também uma instituição, mas ela é, antes de tudo, uma família. Uma família. E às vezes nós nos esquecemos disso. Temos uma visão demasiadamente institucional da igreja, quase empresarial. Quase vemos a igreja como uma empresa, né? Onde existe ali um organograma, cada um deve cumprir as suas funções. Não que isso também não seja verdade. Organização é indispensável para todo o grupo humano. Mas a igreja, além de ter um propósito, além de ter um projeto, a igreja tem um espírito. Este espírito é o espírito do próprio Jesus. E, repito, baseando-me, né, nas reflexões do Santo Padre, Jesus quis dar à igreja, esse espírito de Jesus é um espírito que dá à igreja este rosto familiar. Mais do que uma instituição, a igreja é uma família. Então, é preciso, né, superar, diz o Papa, estas atitudes demasiado diretivas e funcionais, favorecendo uma verdadeira convivência familiar, baseada no diálogo interpessoal, no conhecimento, na estima, no amor de uns pelos outros. E para que isso aconteça, as pessoas devem ser acolhidas e valorizadas dentro da igreja, nem tanto por aquilo que fazem ou por aquilo que têm, mas por aquilo que são. E este é um grande desafio, porque nós trazemos para o interior da igreja critérios de julgamento, de avaliação, que muitas vezes não tem nada a ver com a igreja. Como se tivesse valor na vida da igreja apenas aqueles, por exemplo, né, que têm algum conhecimento mais profundo da Bíblia, da doutrina, aqueles que leem bem, aqueles que conseguem executar uma tarefa com perfeição. Aqueles que são incapazes disso são relegados a um segundo plano, deixados de lado. Isso não pode acontecer, nem dentro da família, nem dentro da igreja. Senão, a igreja deixa de ser essa casa hospitaleira, esta casa acolhedora, como deseja o Papa Francisco. Então é preciso pensar nisso. Se a família, por um lado, tem a sua responsabilidade neste vínculo, a comunidade também tem. Que cada um de nós que somos membros da comunidade nos perguntemos até que ponto eu sou acolhedor dentro da vida da minha paróquia, dentro da vida da comunidade, e até que ponto eu também cultivo atitudes que são excludentes. Até que ponto eu separo as pessoas entre aquelas que devem ter lugar dentro da igreja e aquelas que não merecem estar dentro da igreja. É bom que todos saibam, Jesus nunca fez esse tipo de julgamento, esse tipo de acepção, né? Esse tipo de separação de pessoas. Então, quem somos nós para sequer pensar nisso? Que dirá realizar tais atitudes, né? Peçamos a graça de Deus para expulsar isso de dentro do nosso coração, de dentro do nosso agir cristão. E, enfim, né, terminamos com a oração, né, que faz o Papa Francisco, lembrando de Maria, mãe de Jesus, nas bodas de Caná. Neste episódio, Nossa Senhora oferece à igreja o seu mandamento, o mandamento de Maria, qual seja: façam tudo o que Jesus disser a vocês. Reza o Papa e nós rezamos com ele. Deixemo-nos inspirar por esta mãe, Maria. Façamos tudo o que Jesus nos disser e nos encontraremos diante do milagre que os noivos experimentaram, que os convidados experimentaram naquela festa de casamento e que nós também haveremos de experimentar. São os milagres de cada dia, afirma o Papa Francisco. Deus, na sua misericórdia, por intercessão da Virgem Maria
e de São José realize todos os dias em nossas famílias e em nossas comunidades eclesiais estes milagres. Amém. Muito obrigado por me acompanhar até agora, por partilhar comigo desta reflexão. Fiquem todos com Deus, se cuidem e até a próxima, se Deus quiser. Até mais.